Estados Unidos e Irã devem realizar hoje a primeira rodada de negociações por um cessar-fogo. As delegações dos dois países já chegaram ao Paquistão, um dos principais mediadores do conflito. A guerra no Oriente Médio segue afetando a economia mundial, gerando impactos aqui para o nosso país também. E para entendermos o impacto, então, da inflação no preço dos alimentos e de outros insumos, porque tudo é impactado, o Jornal da Manhã conversa agora com o economista e CEO da Corano Capital, Bruno Corano. Bruno, muito bom dia. De que forma, então, que você analisa essa reunião, essa primeira rodada de negociações e se você acredita também que eles vão chegar a um consenso ou devem ser várias rodadas para que realmente a gente veja um cessar-fogo? David, bom dia. Bom dia também a todos os assinantes. O mercado, o mundo inteiro está apreensivo porque, de um lado, as expectativas dos americanos já foram antecipadas pelos iranianos que elas não serão aceitas e vice-versa. O Irã também não abre mão do programa, de uma certa forma, do programa parcial militar. Então, a gente tem que olhar que já antes do conflito já tinham existido duas reuniões que não tinham sido produtivas. Ao mesmo tempo, o conflito e a dinâmica agora chegou numa situação que é muito incômoda para os americanos, porque a maior arma, do ponto de vista militar, os Estados Unidos, logicamente, já derrotaram o Irã. O problema é que a maior arma do Irã não é militar, é o controle do Estreito de Hormuz. E esse, sim, é o que gera o maior impacto. E daí a ansiedade de todo o mundo em resolver essa questão. Ô Bruno, agora relacionado, aos impactos, a gente tem visto um protagonismo muito significativo do petróleo por conta do fechamento do Estreito de Hormuz, a expectativa, com a volta, a retomada da passagem de navios naquela região. Só que, para além dos combustíveis, quais outros impactos econômicos e insumos atingem o Brasil de forma mais significativa envolvendo esse conflito? Bom dia. Beatriz, bom dia. O Brasil, ele por muitas vezes comunica que ele é autossuficiente em petróleo. E, em tese, a nossa produção de petróleo aumentou muito nos últimos anos e segue aumentando. Entretanto, o Brasil é completamente ineficiente ou improdutivo na parte do refino, ou seja, uma vez o petróleo extraído, ele não se torna combustível imediatamente e muito menos uma matéria-prima que pode ser utilizada para o plástico, para tinta, enfim, o petróleo está em tantas outras coisas. Então, nós temos que exportar quase que 100% desse petróleo para que ele seja refinado e volte. E aí a nossa exposição a todo esse conflito. E você comentou uma coisa importante, que primeiro que o petróleo é a matéria-prima mais inflacionária do mundo. Então, ele está no arroz, ele está na banana, ele está no alface, ele está em tudo, porque essas coisas dependem de transporte. Então, aí a primeira preocupação. A segunda preocupação é que o Estreito de Hormuz é também por onde passa uma grande parcela da produção de fertilizantes que o Brasil importa. Não só o Brasil, mas também o Brasil. Então, esse é mais um potencial inflacionário. E é daí que vem essa insegurança de quais as consequências que vão ser geradas para a economia brasileira em razão do conflito, mesmo que ele chegue a uma resolução agora, porque ainda assim já foram 5 semanas de aumento do petróleo e interrupção de fornecimento. Em contrapartida também a gente não vê investimentos na infraestrutura para melhorar, por exemplo, as linhas férreas ou criar um outro modal, né? Então, realmente a gente precisa se preparar para esses momentos que, infelizmente, não acontecem em relação à infraestrutura, já que o Brasil investe muito pouco em relação a isso ainda. Mas as projeções, pelo que você tem indicado, então, apesar de haver uma possibilidade de consenso do cessar-fogo, a gente vai ver reflexos ainda adiante que serão sentidos principalmente no agronegócio, na agropecuária, que é um dos principais setores que elevou o PIB, conforme saiu um levantamento recente. Sem dúvida, David. Eu diria o seguinte, se esse conflito, como foi, por exemplo, faixa de Gaza, não envolvesse o estreito, ou seja, o petróleo, por mais triste que fosse, o mundo seguiria, em última análise, ignorando
se um determinado país está sendo bombardeado ou não. Dado ao fato de que o Irã controla o estreito e o estreito gera esse impacto no petróleo, daí que a gente vem essa apreensão. E aí você me questiona o seguinte, qual vai ser o tamanho disso, né, do reflexo? A gente tem que fazer a seguinte análise. O petróleo, até então, né, o petróleo está alto por 5 semanas. Porque o que vai determinar o tamanho do reflexo é quanto o petróleo vai subir e por quanto tempo ele vai ficar alto. Então, ele não chegou a explodir de preço, por exemplo, como nos anos 70, que ele subiu 2.000%. Mas ele subiu significativamente. E são 5 semanas já de aumento. O reflexo disso vai ser sentido justamente nos próximos 4, 5 meses. Porque inúmeras matérias-primas que precisam ser produzidas, fabricadas através do petróleo, por esse tempo, permaneceram consumindo essa matéria-prima por um preço mais alto. E isso vai gerar uma escada, uma cadeia produtiva que vai chegar no mercado e que vai chegar no bolso das famílias. Seja no transporte, seja através, por exemplo, dos fertilizantes, que o Brasil tem uma enorme dependência, porque nós somos um país majoritariamente produtor de commodities e de alimentos. Então, os fertilizantes vão gerar um impacto. Não existe ainda um consenso de qual vai ser esse impacto, porque o fertilizante, pelo menos diferente do petróleo, uma vez o estreito aberto, o fornecimento imediato, quando se restabelecer o fornecimento de fertilizante, os preços se corrigem imediatamente e não causam um efeito, não vai reverberar. Até então, alguns analistas aqui americanos falam em 0,1 aumento de inflação a cada 15 dias que esse conflito se estenda. Nós conversamos com o Bruno Corano, CEO da Corano Capital, piloto de moto também, que eu me lembro muito bem, a que eu agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã.